Fala aí, meu povo, como é que vocês estão? Como é que foi o ano novo de vocês? Eu passei dormindo aqui, esperei passar esse diacho, esses fogos, essa encheção de saco e depois fui dormir, cara. E dormi bem pra caralho, viu? Puta que pariu. Já deu uma amenizada no calor aqui em São Paulo, está menos quente, hoje já tá ventando um pouco mais, o sol tá mais, o céu tá mais cheio de nuvem, então o maldito do sol tá escondido e isso é maravilhoso, né? Bom, comenta aqui embaixo como é que foi a entrada de ano de vocês aí. E vamos falar aqui sobre o Dave Mustaine e a situação de saúde dele, cara. Eu vi uma matéria aqui falando que ele está com um problema nas mãos aí, uma doença genética, né? Às vezes você nasce com DNA meio podre, né? Então vamos falar um pouco sobre isso daí e a turnê de despedida aí, fazer um olhar por cima aí da importância do Megadeth e desse problema que infelizmente está afligindo aí o Mr. Mustaine. Vamos lá. Se vocês me acompanham desde os tempos de Dante aí, desde o meu outro canal que eu falava de metal e metal extremo, vocês sabem que eu sempre tirei um sarro ali do Megadeth. De fato, o Megadeth é uma banda, né? Foi uma banda, no caso da minha juventude ali, da minha adolescência, que não me chamou nem um pouco a atenção. Eu tinha amigos ali, que a gente fala que são os roqueiros de vila, que só ouviam essas bandas aí, que são os padrãozinhos do mainstream. Metallica, o Megadeth, Sepultura, Slayer, mas o Slayer é Slayer, né? Não dá nem pra falar, não dá nem pra colocar nesse balaio aí, porque não dá pra falar mal do Slayer. Mas vocês entenderam, são as bandas ali do roqueiro padrão. Então, o som do Megadeth e o thrash metal de um modo geral, não que o Megadeth tenha ficado somente nessa linha do thrash, ele diversificou muito o seu som, nunca me chamou muito a atenção. Eu gosto de coisas bem pontuais ali, como o Sadus, o Razor, algumas coisas do Testament e por aí vai. Eu não vou ficar citando isso aqui, mas é uma outra coisa que realmente me agrada desse subgênero. E o Megadeth, infelizmente, foi uma banda que não me agradou muito e até hoje não me agrada assim, mas digamos que eu sou um pouco mais tolerante ao som deles. Então nessa época que eu tinha lá o meu canal de heavy metal exclusivo sobre esse mundo, eu lembro que eu tirava altos sarros. E aí eu descobri uma fanbase, que é a fanbase de Megadeth. E aí, quando você vê os caras se irritando, aí que é uma seto mesmo, cara. Foi assim com os Beatles, teve uma época também lá do Wasp, que eu tirei um puta sarro, uma fanbase chata do Manowar. Então toda fanbase que eu vejo que fica irritadinha, aí eu vou cutucar mesmo, porque fica engraçado pra cacete. E um dos problemas que eu acho do Megadeth, que até melhorou um pouco, né, com o decorrer dos anos, é o lance do vocal do Dave. Eu nunca fui muito fã daquele negócio meio patolino, aquele jeito dele de fazer lá. Então eu sempre bati em cima disso. E a molecada aí, fã do Megadeth, né, da Negadeth, que alguns falam aí, ficavam pistola comigo. Mas conforme eu tive que ir falando mais vezes do Megadeth, seja por conta de lançamentos, ou contar a história da banda, coisas do tipo, eu fui ouvindo a obra dos caras. E uma coisa a gente tem que dar o braço a torcer. O Mustaine é um riffeiro nato, o cara sabe fazer um bom riff. Inclusive tem coisas que o Metallica herdou dessa fase que o Dave Mustaine passou, né, passou pela banda, que eles usam até hoje, são músicas que muitos de vocês gostam, até mesmo os anti-Megadeth, né, os que são do time Metallica e que odeiam o Megadeth, que existe essa divisão aí, né? Aliás, você é de qual time, Megadeth ou time Metallica? Comenta aqui embaixo. Então, é inegável o talento do Dave Mustaine em produzir ótimos riffs e fazer estruturar muito bem o instrumental da banda. Só que tem esse problema que pra mim é um incômodo, assim como tem muitas pessoas que gostam do Dream Theater, mas detestam o vocal, bem como o Rush também, né? O Rush é uma baita banda, porém tem muita gente que não gosta daquele vocal, acha muito estridente, acha meio desafinadão, o mesmo acontece com o Dream Theater. Eu já tenho essa questão aí com o Megadeth.
E eu acho que o Dave Mustaine, com o passar dos anos, foi melhorando bastante. Eu acho que o envelhecimento foi deixando as cordas vocais dele um pouco mais grave. E aí, os últimos discos, tá muito interessante essa... Não sei se eu poderia chamar de evolução da voz dele, ou se é um processo natural mesmo, né? Não sei dizer. Mas que tá muito melhor do que lá no começo, não resta dúvida. O disco que ele gravou também com o Kiko Loureiro, né, em que o Kiko Loureiro realmente participou ali da gravação desde o zero ali, também é bem interessante. Achei com um toque mais assim de hard rock, aqueles riffzinhos ponteando a base, né? Tem um aspecto bem por conta dessa influência do Kiko Loureiro, né? Então é um disco interessante, mas assim, não é uma coisa que você vai olhar e achar que é um Euthanasia ou Cut Down to Extinction, né? Mas não deixa de ser um disco interessante. Uma coisa bacana do Megadeth é isso, com alguns, vamos assim, deslizes. Acho que o maior deslize dele foi o Risk, que foi ali uma tentativa de fazer um negócio estranho, meio alternativo, meio experimental, sei lá o que ele tentou fazer ali. A discografia do Megadeth, de um modo geral, eu diria que é menos acidentada do que do Metallica, viu, cara? Eles estão muito mais, assim, consistentes, tem mais identidade, mais preocupação em manter uma linha reta do que o Metallica. E isso a gente sabe que o fã mais tradicional preza muito. Ele não gosta que o cara firule muito, né? No caso aí fica a cargo de projetos paralelos. Você quer inovar, não traga para a banda principal. Monte um projeto paralelo e lá você faz o que você quiser com aquilo, né? Então tem muitas pessoas que pensam dessa forma. Seguindo essa linha de raciocínio do cara mais truzão, o Megadeth sim, teve, com exceção do Risk, teve uma discografia muito mais coesa, com muito mais identidade do que a sua banda ali, entre aspas, rival, né? O Metallica. E vale lembrar, assim, que é aquela fase, né, cara, transicional entre os anos 80 e 90, né, com So Far So Good, Rust in Peace. Eu tô lendo aqui a colinha porque eu esqueço o nome dos discos, né? Cut Down to Extinction, né? Já citei aqui com aquela capa icônica, né? Puta, eu olho pra essa capa, até hoje me gera um certo mal-estar, não sei vocês, né? Aquele homem ali sofrendo, né, cara? Meu zumbizão. Até a fase lá do Euthanasia, né? Depois começa, de fato, assim, uma mudança e uma adaptação de mercado. Isso é visível, né, na carreira do Megadeth. Mas essa fase entre os anos 80 e 90 é a fase de ouro mesmo, onde estão os grandes clássicos, inclusive onde estão os grandes riffs. Eu respeito muito essa fase deles aí. Na verdade, eu respeito o Megadeth até os dias de hoje. Mas é aquela coisa, cara. Assim, a gente tem que tirar um sarrinho, porque aqui é o modelo do canal e eu sempre vou dar uma irritadinha de leve aí, só pelo esporte. E aí, em resumo, o Megadeth é uma banda que é extremamente importante, não somente para o cenário do rock, do heavy metal. Lembrando que essas bandas eles conseguiram furar a bolha, né, cara? Tanto o Metallica, o Iron Maiden aí, e a gente pode colocar o Megadeth no meio disso tudo aí, porque esses caras entraram no cinema, entraram em videogame, fizeram trilha sonora de um monte de coisa que levou o som, né, o rock, o heavy metal, para outros ouvidos que nem sequer sabiam que essa coisa existia, né? Dentro do Brasil, principalmente, a gente pode usar como exemplo, porque afinal de contas, o Brasil tem uma cultura popularesca e que não envolve guitarras distorcidas, né? Infelizmente. Diferente lá fora, lá que os caras fazem vários feats lá com artistas pop, pô, o caso clássico aí, Michael Jackson com Slash, e tantos outros caras aí com Van Halen, né? Enfim. O caso é que, vamos ao ponto aqui principal do vídeo, né? Infelizmente, o Megadeth anunciou o seu fim aí, né? E sua turnê de despedida. E é engraçado essas turnês de despedida de big bands aí, porque ele já falou que possivelmente vai durar aí 5 fucking anos. Então serão 5 anos de turnê de despedida. Aí fica o negócio, né? Você fala, cara, vai dar uma de Kiss, né? Termina, então quanto tempo que o Kiss tá falando que vai fazer turnê de despedida, né? Tá nesse papo de que vai acabar e não acaba nunca, né? Os caras vão morrer tudo em cima do palco lá. Só que tem um problema, né, cara? Recentemente saiu um dos motivos, né, dessa questão aí do fim do Megadeth, né, que é um problema físico e é uma doença que tá pegando a mão ali do Dave Mustaine, que tá dificultando ele tocar guitarra.
E o cara, né, meu, pô, como eu disse, ele é um rifeiro nato, isso deve ser horroroso para ele não poder produzir com a mesma intensidade que ele sempre produziu ali, né? Lembrando que ele é o ponto central da banda, né? E o Dave Mustaine tem aquele gênio dele, deve ser insuportável conviver com ele, mas enfim, o cara, nesse ponto de riff, como eu já disse, ele é foda. A doença dele se chama contratura de Dupuytren, esse nome complicado aí, vou deixar aqui na tela, tá? E aí eu vou falar para vocês do que se trata essa doença, tá? A contratura de Dupuytren é uma condição genética que causa o espaçamento e enrijecimento do tecido, chamado fáscia, acho que é isso, sob a pele da palma da mão, formando nódulos e cordões que puxam os dedos, geralmente o anelar e o mínimo, para baixo, dificultando o seu estiramento e a abertura completa da mão. Então o cara tá ficando com a mão assim, né? Pelo que eu tô entendendo. Ele vai ficar tipo... Eu lembro na época dos digitadores aí, quem é dos anos 90 lembra disso aí, né? Que era... junto com o office boy aí, estoquista de loja, eram os principais empregos que tinham na época, né? Então os caras ficavam digitando um monte de documento, Eu lembro que os caras ficavam, né, com a mão atrofiada, né? Davam uns problemas lá de tendinite braba lá, tinha uns caras que ficavam com a mão zoada lá, né? Deve ser algo parecido com isso. Nesse caso aí, cara, essa doença aí, essa contratura, ela é uma questão genética e afeta um grupo específico de pessoas que... eu tava lendo por cima ali, parece que de um lado X ali da Europa, do norte da Europa, olha só que loucura, né? Isso faz parte do DNA das pessoas, né, que nasceram nessa região aí. Então, infelizmente, eu acredito que, dependendo do tamanho do avanço, né, de como tá essa doença do Dave Mustaine, talvez não dure esses 5 anos que ele tá projetando aí de despedida. Talvez se encerre até antes essa turnê, né, de despedida aí, de aposentadoria do Megadeth. É uma pena, apesar de eu não ser fã da banda, é aquilo que eu sempre falo e o que eu já falei aqui nesse vídeo, eu respeito demais a história deles porque tem toda uma importância, né, na formação de várias outras bandas que nós gostamos e também a sua contribuição num contexto geral dentro da cultura pop. Megadeth é sim uma banda importante e é muito triste ver o Dave Mustaine, que é um cara que eu sei que pratica esporte, né? Ele é faixa preta de taekwondo, né? Se não me falha a memória. Até quebrou, saiu na mão. A época de moleque deles lá, e quebrou o calcanhar de um cara de uma banda aí. Eu não lembro o nome, comentem aqui embaixo que eu sei que vocês sabem. E essa treta ela é bem interessante, né, cara? Assim, tem umas histórias muito loucas aí. Mas a velhice é uma merda, cara. Por mais que você se cuide, que você se alimente, sempre vai dar algum defeitinho, cara. É que nem carro antigo, cara. Por mais que você restaure ele, uma hora você vai ter que parar pra fazer o motor ali. Não tem jeito porque vai dar problema. O tempo é implacável. E como já dizia no começo do Irreversível, né, do filme clássico aí, o tempo destrói tudo. Bom, comenta aqui embaixo o que vocês acham. Vocês acham que vai chegar a durar 5 anos aí de turnê, né? Tomara que ele consiga pelo menos finalizar essa história aí conturbada e ao mesmo tempo bonita, né? Caótica aí do Megadeth, conseguindo cumprir essa agenda aí de 5 anos, né? Que é o previsto aí. Tomara, né? É isso aí, meus amigos. Forte abraço. Se vocês chegaram até aqui, comenta. Cheguei até aqui. Falou.